Nosso próximo passo é conectar no banco de dados com linguagem Python. Para este exemplo, nosso banco de dados, esse arquivinho DB, que é um arquivo do SQLite. Você pode conectar com linguagem Python em vários SGBDs, tem pacotes, inclusive, diferentes para isso, ok? Mas como conectamos no SQLite, que é o tema aqui deste capítulo? Vou chamar o SQLite 3. Quem é o SQLite 3? Exatamente o pacote que eu importei aqui em cima. Esse pacote oferece a função chamada, você não vai acreditar no nome, connect. Para quê? Adivinha? Para conectar no banco de dados. Incrível, não? Veja que aprende linguagem Python, aprende linguagem SQL e ainda desenvolve habilidades em inglês também, não é? Eu então passo o nome do arquivo. Veja que eu estou passando o nome entre aspas, simples, e o arquivo tem que estar na mesma pasta onde está o Jupyter Notebook. Não é a mesma pasta? Olha aqui, ó, o Jupyter Notebook e então o arquivo. Estão todos na mesma pasta. Essa pasta aqui de imagens é exatamente a imagem que você tem para este capítulo, que eu já tinha mostrado, inclusive, aqui no Jupyter Notebook. Então, coloca o nome do arquivo entre aspas e cria um objeto chamado com, que é uma conexão ao banco de dados. Isso aqui é um exemplo para o SQLite. Se vai conectar em banco Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, pode ser ligeiramente diferente, tem que buscar o pacote específico para isso e fazer a conexão. Eu mostro isso aqui em vários cursos, aliás, em várias formações na DSA. Vamos então executar e pronto, a conexão foi criada. Depois que você cria a conexão, você então vai chamar o cursor. O cursor é uma espécie de canal para você manipular os dados naquele banco de dados. Então isso é necessário com o SQLite para você entrar no banco. Primeiro você cria a conexão, depois entra no banco com o cursor. Veja que o cursor é um método do objeto com. Você já sabe o que é método, já sabe o que é objeto, porque eu trouxe para você a introdução à programação orientada a objetos. Em Python, tudo é objeto. Lembra disso? Tudo é objeto, tudo. Então aquele com ali é um objeto do tipo conexão. Todo objeto tem o quê? Métodos e atributos. Vou chamar um método, que é o cursor, e vou criar um objeto chamado cursor. Vamos então executar. Na sequência, eu vou preparar a minha primeira query SQL. Query é consulta em inglês. Eu vou preparar uma query, que já vou explicar para você, e depois eu vou executar essa query no meu objeto cursor. Então veja que o objeto foi criado aqui em cima. Eu vou executar esse objeto com o método execute. E eu vou passar como parâmetro a minha query SQL. Então eu abro a conexão, digo que eu vou acessar o conteúdo criando o cursor, eu então preparo aquilo que eu quero consultar com a query e depois executo com o método execute. Simples, não? O que faz essa query? Isso aqui é uma query com a instrução select. Tudo que tiver em maiúsculo significa que é instrução SQL, é sintaxe SQL. O que tiver em minúsculo é nome de tabela, nome de coluna e assim por diante. Eu usei essa convenção em todo o Jupyter Notebook. Então, select é a instrução SQL. Select é selecionar em inglês, não é? Eu vou fazer um select do name. Então, eu vou buscar um campo chamado name, uma coluna. Eu vou fazer isso a partir de algum lugar. Então, eu uso a palavra from, que também é a instrução SQL. Eu vou buscar tudo isso de uma tabela chamada SQLite Master. Então, a tabela foi criada lá no banco SQLite. Se chama SQLite Master. Tem uma coluna, de fato tem várias colunas, eu quero retornar uma, que é a name. E como eu quero retornar? Eu quero verificar onde, então, where, então vou aplicar um filtro, o type for igual a table. Ou seja, eu quero retornar quais são as tabelas que estão nesse banco de dados que eu fiz a conexão aqui em cima. Veja que eu estou usando o type como table. Então, estou fazendo uma comparação, estou usando aspas simples. Como eu estou usando aspas simples para poder fazer o where, que é a comparação, eu tenho que colocar toda a instrução com essas aspas duplas 3 vezes, de um lado do outro. Isso é chamado de docstring, ok? Por quê? Porque dentro da instrução eu tenho aspas simples. Então eu coloco toda a instrução com aspas duplas 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro. Tem algumas razões para isso, por hora, entenda que essa é a sintaxe. E você conclui a sintaxe com ponto e vírgula da instrução SQL. Então, cria a query e vamos agora executar a query no banco de dados. Pronto.
a query foi executada. Nesse momento, o resultado da query está na memória do computador, exatamente com o objeto cursor. Eu então vou buscar o que foi retornado usando outro método do objeto, que é o fetchAll. E aí eu vou chamar o print para poder executar e imprimir para você na tela. Veja que o resultado foi TB Vendas DSA. Lembrando, são dados fictícios, né, que nós temos aqui para esse capítulo. Ou seja, dentro do banco de dados, eu tenho uma tabela chamada TB Vendas DSA. Retornamos o nome da tabela usando linguagem SQL. Agora, eu vou acessar esta tabela, que é TB Vendas DSA, usando, adivinha o quê? Você não vai acreditar. Linguagem SQL. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá.